do livro de Apocalipse. O verso 1, ele vai dizer assim: Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Há duas coisas importantes aqui. Depois de tudo que aconteceu durante a tribulação, terremotos, maremotos, chuvas de meteoros, eu tenho uma guerra nuclear, e a forma como nós vemos hoje, os continentes, vamos dizer assim, Europa, África, Ásia, assim como já foi a Pangeia lá atrás, agora nós somos divididos em continentes, talvez, não sei, nessa nova formação geológica da Terra, na tribulação, na grande tribulação, ou logo após a grande tribulação, a Terra passa por uma mudança geológica, e aí a gente pode voltar a ter um supercontinente ou continentes diferentes, ou mais ou menos, não sei dizer assim, mas alguma coisa vai mudar. E até o céu, porque se hoje a gente vai ser algo grande, porque hoje, se você está no hemisfério norte, você vê algumas constelações de estrela, se você está no hemisfério sul, você vê outras. Então, assim, João, ele olha e ele vê algumas estrelas, espera aí, essas aqui eu não tinha visto antes. Não sei a mudança que Deus vai fazer aí nos continentes, mas algo grande com certeza vai acontecer. Isaías 65, verso 17, vamos lá, Isaías 65, verso 17. Ah, essa mudança geológica, isso é fato, deve acontecer, a magnitude vai ser fora do comum agora, por isso que a gente vai ver que realmente vai ser poucas pessoas. Mas uma coisa é certa, a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, não sei se todo Israel, mas com certeza parece que alguns pontos vão estar intactos aí. O verso 17: pois eis que cria um novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. Olha só, chega num tempo, então vai ser como nos livros de história, de geografia. Nossa, olha, a gente teve a Pangeia aqui. Há milhares e milhares de anos a Terra era assim. João 5:22, vamos lá para João 5, verso 22, Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. Então, essa mudança todo mundo entende que deve haver. E, lógico, quem sobreviver aí à grande tribulação vai estar no milênio vivendo o governo de Jesus. Lembrando que Jerusalém vai estar na metade. Então, aí é legal, porque depois a gente vai ver, ela já está no céu, né? Deus vai simplesmente pegar o bloco de terra, vai subir até metade ali do céu, visível, lógico, e aí as pessoas, nós vamos enxergar, daqui a pouco a gente vai entender, durante o milênio vai ter já a terra ali, e isso vai, de lá vai governar toda a terra. Então, o trono de Deus vai estar elevado, como sempre esteve, mas assim, agora vai ser visível. Eu acredito que vai ser da mesma forma que Adão via o trono de Deus no jardim antes da queda. João capítulo 5, verso 22 diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. E lógico que aí não tem lugar na vida eterna. Mas quem glorifica o nome de Jesus, honra tanto o Filho como o Pai. O verso 27, só para depois você pode ler até o 27, ele diz assim, ó, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Então, isso é importante. Por que Jesus se chama filho do homem? Porque ele tem
Ele veio, ó, João vai falar isso. O bom pastor entra pela porta, o ladrão entra pela janela. Então, Jesus, qual que é a porta da entrada da terra? O nascimento por uma mulher. Então, Jesus nasceu de uma mulher. E isso lhe deu autoridade de estar sobre o homem, porque ele venceu todas as artimanhas de Satanás e nunca pecou. Então, isso garantiu a Jesus a autoridade. O fato dele ter morrido na cruz era algo que ele entregou como um sacrifício vivo a Deus, mas ele venceu o pecado, lhe deu autoridade sobre todo homem. E a morte de cruz lhe deu autoridade de cumprir aquilo que foi proposto lá atrás, em Gênesis capítulo 3. Né? Havia necessidade de um sacrifício. A gente falou isso lá atrás, em Gênesis capítulo 3, quando fala sobre as vestimentas do homem. Né? Precisava cobrir o pecado. Por isso que Jesus ele não cobre o pecado, Jesus tira o pecado do homem, porque ele tem essa autoridade. Segundo Pedro 3:7, vamos lá para segundo Pedro, capítulo 3, verso 7. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 7. Ele vai dizer assim, olha só. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não é de toda a humanidade, homens ímpios. Tudo isso que nós vimos aqui vai ser destruído, vai pegar fogo. A terra vai passar por uma mudança é, na forma dela, em tudo, vai mudar. Isso que a gente conhece hoje, ele vai mudar. Né? Essa nova terra, alguns entendem que a gente vai para outro planeta. Eu duvido muito. Vamos também, mas depois eu explico como é que vai ser isso. Mas a gente tem um universo. A terra ela precisa ser purificada do pecado. Nós judiamos muito da terra. É como uma lavoura que a pessoa põe fogo depois de uma safra, e aí, para dar uma revigorada lá no terreno, e essa palha queima, vira cinzas, e a cinza vira adubo. É exatamente isso. Todo mundo vai queimar, tudo que está aqui vai queimar, a terra vai ser transformada, os minérios, minerais, tudo vai ser transformado, e Deus vai guardar alguns remanescentes para começar uma nova terra e um novo céu, porque essa mudança geológica faz enxergar as estrelas de forma diferente e oxigênio vai ter de sobra, né? Vai ser tremendo. E aí chega no milênio, você já vê tudo novo, tudo maravilhado, né? Não tem espaço mais para o pecado, né? E isso vai ser tremendo aí, né? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, quando Deus fala lá os 7 dias ali, não faz diferença. Para Deus, no hebraico, né, Yom lá, que é um ciclo, ele começa e termina, ele começa e termina. Então, ele começava no final da tarde, um dia, e terminava no outro dia, né? Então, ele começa de noite, termina de dia, começa de noite, termina de dia. O ciclo era esse. É por isso que quando você lê a Bíblia, na crucificação de Jesus, Jesus começou lá, ele foi levado sexta-feira, restou no domingo, aí você conta 3 dias, não, mas não dá 3 dias, por causa dessa diferença de conta, né? Os judeus têm um calendário lunar, tinha na época, né? E além disso favorecia essa mudança aí. 6 horas da tarde começava um novo dia ou terminava o dia anterior. Então vamos lá. Voltando no verso 2,
verso 2 de Apocalipse, verso 21, verso 2. Vi também cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Bem legal. Vamos Hebreus 11, 10? Então, Hebreus capítulo 11, verso 10. Jerusalém estava descendo, né? A cidade, como eu falei, a cidade em si ela vai ser levada, né? A cidade de Davi, e daí ela vai descer, não sei se, ela não chega a encostar na terra, ou ela fica no monte, daí ela, depois que a terra teve toda essa transformação, todas essas mudanças, né, geológicas a gente vai, não dá muito claro, mas eu acho que ela fica ali, ó, né? Então vamos lá, ó. Hebreus 11, 10 diz assim: porque guardava a cidade que tem fundamento, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa é a Nova Jerusalém. Hebreus 12, verso 22, vamos Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, verso 22. E ele diz assim, ó, mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, não mais aquela terrena, totalmente corruptível. Isso é muito importante. Esquece esse negócio de lá a terra não vai ter mais grego, nem romano, nem brasileiro, nem americano, nem russo, nem judeu, não vai ter nada disso mais. Todo mundo que vencer o milênio e quem vencer, porque no milênio ainda depois, quando Satanás for solto, vai ter essa ideia louca aí de divisão. A verdade alguém se acha superior ao outro. Depois, ninguém vai se achar superior, seja branco, negro, asiático, amarelo, não importa, pardo e assim por diante. Não vai ter esse negócio de mudança. Nossa, vai ser algo especial mesmo. E aí ele vê essa aí, a cidade de Deus vive, Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos. As hostes são a divisão, né? Anjos, arcanjos, querubins e os serafins. E a Universal Assembleia, onde está lá os 24 anciões, onde está os santos remidos, nós, e a igreja, olha só, e nós aí, os primogênitos arrolados do céu, e a Deus, o juiz, né? E lógico, Deus, o juiz, vai estar lá. E os espíritos dos justos, os 24 anciões ali, os convidados, né, do noivo ali, e os convidados de última hora, quem morreu na grande tribulação, e a Jesus, lógico, mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, pelo sangue lá, onde Caim matou Abel, e aí o sangue dele clama até hoje diante do Senhor. Nós estamos ali, nesse lugar preparado aí. João 14, 2 vai dizer isso, né? Vamos lá para João 14, 2. Esse lugar preparado para nós, Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Eu achei que ia o verso 2. Olha só. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, porque Jesus não pode mentir. Não que ele não pode, né? Não deveria e não mentiu. Por isso que ele tem essa autoridade, como nós falamos. Pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus está lá no céu preparando o nosso lugar, dependendo como? Do nosso galardão. Ninguém vai morar todo mundo no mesmo lugar. Cada um vai ter uma morada. E quando a gente fala de morada,
Parece que é algo realmente físico, uma morada, porque a Nova Jerusalém vai ser o trono de Deus. E é como se o céu se conectasse com a terra, com a criação, como Deus sempre Deus sempre quis, né? Vai ser algo divino. Voltando para o verso 3, vamos lá, Apocalipse 3, 21, 3. E aí ele diz lá: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nossa, fascinante. Aí, geograficamente falando, você tem limites. A verdade é essa. Então, vamos imaginar assim: eu tenho uma nova terra. Geograficamente, ainda tem norte, sul, leste, oeste. Por quê? As pessoas que vão vencer o milênio, não estou falando de nós, a igreja já, fato consumado, já está no céu, já está noivando com Jesus, acabou, governou aí um milênio e com Jesus, e não tem mais mudança. Os 24 anciãos, tá, tudo aquilo que a gente viu já está consumado. Então, qual que é a questão agora? São duas coisas: o galardão da noiva e esse povo. O que vai ser desse grupo que agora não vai morrer mais, que vai ser como Adão e Eva no jardim? É isso que agora nós vamos entender. Essas pessoas vão continuar casando e tendo filhos nessa nova terra. E aí ela precisa de um governo. Quem que vai governar? A igreja. A questão é, o seu galardão e o meu vai dizer em que proporção nós vamos governar. Se vai ser um planeta inteiro, se vai ser uma região inteira. É isso que nós vamos descobrir, né, com os talentos, mas daqui a pouco. Então vamos ver isso aí. E aí, olha só, em lixo, eles serão os povos e Deus mesmo estará com ele. Só ainda, Levítico capítulo 26 vai falar sobre isso. Vamos lá em Levítico 26, 11, é um versículo só, rapidinho, dá para ler. Depois você lê todo o contexto, sempre é bom ler o capítulo inteiro, mas eu separo aí para a gente, ó. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Isso lá atrás, agora, graças a Deus, menos ainda. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. E Deus vai falar sobre Israel. João 14, 23, vamos lá para o Evangelho de João 14, 23. Evangelho de João, capítulo 23. Olha só. E aí ele chega ali sobre ainda, né, o tabernáculo. Se alguém me, ó, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Nossa, nós somos o tabernáculo de Deus, templo do Espírito Santo. Verso 4 aí, vamos lá, Apocalipse 21, verso 4. E que lugar vai ser esse aí agora, a, a nova terra, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo que existia antes não existe mais. Ninguém vai precisar chorar, nem de alegria, acho, porque não vai ter lágrima, né? Ah, de alegria só. E a morte já não existe, glória a Deus. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ninguém vai morrer, não vai ter acidente de trânsito, não vai ter queda, as pessoas vão ser mais inteligentes. Lembrando que a gente falou sobre isso um tempo atrás. Com a queda, o homem foi desprovido de tudo que ele pode utilizar no cérebro. Dizem, né, os entendidos, e aí depois você pode colocar para pesquisar, diz que o ser humano, e aí
Uns dizem que usa 6, outros dizem que usa 4% de todo o cérebro. Eu sei que a gente não passa aí de 10%. Imagine nós usando 100% do nosso cérebro, né? Vai fazer inveja até na IA. A memória vai ser assim, algo melhor do que de elefante, vai ser algo tremendo. Então, assim, nada de dor vai ter mais. Isaías 25, verso 8, vamos lá para Isaías 25, verso 8, vamos ler rapidinho ali que a gente consegue. Isaías 25, verso 8. Então, olha só, os, o verso 8, traga, tragará a morte para sempre. Né? Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. O povo de Deus é todo aquele que é remido e lavado pelo sangue de Jesus. E isso, quando Isaías escreveu esse livro, nossa, o povo judeu ficou para morrer, né? Porque ele se achava único e especial. E o povo de Deus não está ligado a uma nação apenas. O povo de Deus sempre esteve ligado a uma conversão genuína. Por isso que você vai ver várias pessoas que foram importantes em toda a história. A gente já falou até de Nabucodonosor, falou de Neco, Naamã se converte, a viúva de Serepta, assim, entre outros, só colocando aqui, e Jesus vai falar sobre centurião depois. é, Israel não entendeu o papel dela. Esse que foi o problema. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A pedra angular se tornou tropeço para o povo de Israel. Não para todo mundo, lógico, mas para aqueles que não se converteram. Voltando para o verso 5 aí, Apocalipse 21, verso 5. Apocalipse 21, verso 5. Ele diz assim: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não que alguém duvidasse de Deus, né? Mas o negócio ali. Segundo Coríntios 5,17, vamos lá para 2 Coríntios 5,17. Tudo que Deus falou é verdade. Não tem como mudar. Então, um novo céu, a nova terra, o verso 17 está aí, né? Purificado, lavado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. O verso 6, voltando lá para Apocalipse 6, agora a gente dá para dar até uma esticadinha. O verso 6, ó, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça a fonte da água, da vida. Lembra lá de João 4? E aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Lucas 16, quando o rico fala, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água. A gente já falou muito sobre isso, mas depois você pode ler João capítulo 4, né? E Lucas 16. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Paternidade de Deus, o que a gente quer. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abominados, né? Aos assassinos, impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os, e aí ele continua, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de Tiade, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, só falando aí, o verso 8, ele traz uma lista aí, todos os covardes. A gente precisa tomar uma posição, né, com relação a Jesus. Algumas coisas não são confortáveis, mas tem que ser feito. Vamos pegar aqui um exemplo.
né? Quando Paulo fala de James e Jean, né, que amaram o presente século e abandonaram o direcionamento de Deus, os incrédulos, aqueles que não acreditam que Deus existe e que o inferno está batendo na nossa porta, e aos abomináveis. Abomináveis é a mesma palavra aqui no grego para o idólatra, aqueles que são coisas abomináveis para o Senhor. Por exemplo, vamos lá para Mateus 24:15. Eu separei um texto, mas só para esse aqui, Mateus 24:15, ele vai falar aí coisas abomináveis ao Senhor. Há, há coisas que Deus abomina, né? Romanos vai falar isso, Provérbios vai falar isso. O verso 15: quando, pois, vides o abominável da desolação, e que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, ou seja, o anticristo abominável, e quem, lógico, adorou a imagem, e quem seguiu o anticristo, esses são abomináveis diante do Senhor, porque não entenderam o evangelho. Por isso que me preocupa esse povo, o povo evangélico, quando ele segue cegamente um homem e vai e está numa guerra, né, numa jihad aí, numa guerra santa, e o bem contra o mal, vamos lá, juntou a política. Nossa, só Jesus, meu Deus do céu. E as pessoas precisam ouvir de Jesus. A gente não está para amaldiçoar ninguém, dizendo, esse é do capeta, esse é de Deus. Quem somos nós para julgar o homem? Meu Deus do céu. Todos precisam do amor de Jesus, seja o A ou seja o B. O nosso papel é orar para que todos se convertam, diz a palavra do Senhor, para que todos se convertam e recebam o amor do Pai. Nossa, o diabo aplaude quando a gente amaldiçoa alguém, quando fala esse não merece Deus, ou esse é do capeta, ou esse. A gente ainda joga uma maldição na pessoa, meu Deus. A Tiago vai falar a mesma palavra, a boca que abençoa não pode amaldiçoar. Então, nosso papel não é falar mal de nenhum, e nenhum político, seja ele bom ou não aos nossos olhos. Nosso papel é falar, Deus faz justiça, intervenha. Parece que a gente está sendo, é, não, orar e agir. Aí o discurso agora, não, orar e agir. Gente, quando a gente entra no quarto, quando ensina Mateus, e dobra o joelho, não existe uma ação maior do que a oração do cristão e a santidade. É duas coisas que a gente precisa: orar e ter santidade. Mais nada. Eu não lembro de Deus ter escrito na Bíblia mais nada, mas se tiver, você pode falar comigo. A gente tem que fazer outras coisas, além de orar e ter uma vida santa diante de Deus, né? Mas, então vamos lá. Quem lê, entenda. Esse é o abominável aí. Voltando lá, e aí ele fala aos feiticeiros, aí essa questão da feitiçaria, os idólatras, aí, os mentirosos, né? A parte que lhe cabe ao lago de fogo. Então, essa vida santa aí que tem que incomodar. Eu entendo assim, enquanto Deus me incomoda a querer mudar, é porque eu sinto que ainda tem esperança. Ruim vai ser quando eu sentir que não preciso mudar nada. É, todos os dias nós temos que ter uma mudança de vida. Vamos ler o verso 9. Eu só queria terminar aqui alguns textos. O verso 9 ainda, olha só. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha só, somos nós aí. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, né? A qual tem a glória de Deus. O seu vulgor é semelhante a uma pedra. Aí ele continua
só para a gente terminar esse aqui, ah, o Senhor vulgou é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Falamos isso lá em Apocalipse, o trono de Deus. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, olha os 12 apóstolos, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos. Olha, igual tinha antes, né? A porta das ovelhas, a porta sul, a porta norte. Então, tem o nome das portas ali, né? A porta dos gentios, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, olha só, a gente vai, quando tiver Jerusalém, a nova Jerusalém, nós vamos ser como Jesus. A gente vai poder passar pela porta ou vai teleportar assim, nós vamos ter esse poder. Mas quem nascer e vencer o milênio, esse vai ser igual nós, hoje. O cara vai ter que entrar pela porta, senão não vai conseguir entrar, né? Ele vai ir lá, né? 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Lembra? Essa questão da coordenada geográfica não tem como mudar. Você precisa se localizar, né? Então, isso vai fazer parte. O legal, vamos para Ezequiel 48:31, rapidinho, só para Ezequiel 48:31. Ezequiel, vamos lá para terminar aí. Isso. Tem 3 portas, a porta de Ruben e de Judá e de Levi, tomando as portas das cidades, o nome das tribos de Israel. Do lado direito, aí ele vai falar aí sobre a construção e as portas, quem estão aí, cada trio aí. Depois você lê Ezequiel 48, você vai entender melhor essa construção e quem são as tribos ali. O verso 13, vamos lá, só para terminar aí. Ah, vamos lá. Então, ó, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre esses 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só, lembra que a gente falou? O problema de Matias aqui vai ser um problema sério. Mas a gente já entendeu, já resolveu isso aí. Ele também não está magoado, não. Está bem, está lá no céu com Jesus. Né? Passou, faz parte do processo. Né? E aquele que falava comigo tinha medido uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e suas muralhas. A cidade é quadrangular, ou seja, quadradinho, de comprimento e de largura. Continuando aí, vou ter que acabar aqui, né? A, a cidade de comprimento e de largura, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios, ou seja, 2.200, 2.000 metros e 200, 2.000 quilômetros, né? E 200 metros aí. 2.200 metros, isso, né? 2.200 metros, ou seja, 2 quilômetros e 200 metros aí. A 144 côvados, lembrando que cada côvado 45 centímetros, a medida de homem, isto é, de anjo. Amanhã a gente fala um pouquinho, senão não vai dar tempo aqui. Papai, eu quero agradecer por essa manhã, por esse dia, pelo aquilo que o Senhor nos ensina, nos dê, ó Deus, a oportunidade de testemunhar e pregar o Evangelho para as pessoas. Tire de nós toda mentira e engano de Satanás e nos faça viver todos os sonhos que o Senhor tem para nós. Que esse dia seja um dia que o Senhor agrade de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe aí, viu? Tenha um ótimo dia na presença de Jesus e possamos ganhar muitas almas para Cristo nesse dia.